A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Coordenadoria de Direito Condominial, tem a honra de apresentar o webinar da Comissão de Direito Condominial, evento organizado pela referida Coordenadoria, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Rodrigo Carpati, coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos presentes. Antes de fazer uso da palavra, quero agradecer à OAB, em nome do seu presidente, do doutor Caio, também em nome do doutor Ricardo Toledo, vice-presidente, e passar, antes de iniciar os trabalhos, passar a palavra para o doutor Rubens Carmelias, que é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Rodrigo Carpá, nosso líder condominial, pessoa muito querida, que tem feito um trabalho incrível para a advocacia. Aos queridos Cristiano e a Luciana, muito obrigado pela oportunidade de transmitir o conhecimento que vocês têm para toda a advocacia condominial. Uma grande honra poder contar com a participação de vocês e a todos aqueles que nos ouvem, né, que estão aqui conosco para aprender juntamente conosco. O Rodrigo, para mim, só posso manifestar minha gratidão por tudo que você tem feito, por essa comissão, todos os eventos e reuniões já agendadas para todo ano. Isso é muito importante. Isso mostra o enorme trabalho que tem sido realizado. Obrigado. E eu só estou aqui mesmo para cumprimentá-los e ter a oportunidade de ouvir mais um pouco do aprendizado de Luciana e Cristiano. Muito obrigado pela oportunidade da manifestação, Rodrigo. Rubens, obrigado. Isso não seria possível sem o seu grande apoio e principalmente amizade. Nós estamos aí num mercado extremamente competitivo e, como militantes da área, o que nós queremos é qualificar os nossos pares para que nós possamos não ter desafetos e sim colegas de trabalho, para que todos possam crescer, para que o mercado condominial cresça e para a comunidade como um todo. Agradecer imensamente a doutora Luciana Losic, advogada, militante na área condominial, labuta em Curitiba, tem grande presença nas assembleias condominiais e vai nos expor as questões importantes para o trabalho na Assembleia Condominial, mostrando como que o advogado deve se portar, quais são as questões importantes, possibilidades. Tem enfrentado aí situações ainda onde discute-se se é possível ou não uma assembleia virtual. Então, nesse momento, nós teremos a palavra da doutora Luciana nesse sentido. A doutora Luciana, que é advogada, graduada pela Unibrasil em 2004, pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, pela Escola da Magistratura, pós-graduada em Direito Imobiliário, especialista em condomínios, assessora do de primeiro e segundo grau do Tribunal de Justiça do Paraná e atuou na defesa de diversos empregados de multinacionais. Vamos também ter a presença não menos brilhante do meu amigo também, doutor Cristiano de Souza, que é um ilustre advogado, militante na área condominial, também muito preocupado com a ética e com a continuidade dos nossos trabalhos, e vai falar o que se deve e o que não se deve fazer na advocacia condominial, os desafios do advogado nesse cenário. O doutor Cristiano, que ele é consultor jurídico há mais de 25 anos, vice-presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB, subseção Santo André, assistente de relatoria da 4ª Câmara Recursal da OAB, membro efetivo regional da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB São Paulo e dentre outras qualificações que ele também vai trazer para vocês nos slides. Então, não quero me alongar mais, quero agradecer a todos, nesse momento, 122 pessoas que estão compartilhando conosco
esse momento, esse grande desafio que tem sido advogar no momento de pandemia. Tenho acompanhado aí os noticiários e também o mundo jurídico. Nós estamos aí num momento que com certeza será lembrado no próximo século, e nós somos responsáveis como advogados para ajustar aí as relações humanas e principalmente na área condominial, dentro dos nossos condomínios, dentro das nossas casas, que tem sido tão complexa essa relação humana, essa relação de convívio. Então, doutor Cristiano, a palavra está com o senhor. Doutor Cristiano vai falar, depois vai passar a palavra para a doutora Luciana. Quem tiver perguntas, por favor, se manifeste através do chat ou embaixo através desse Q&A e pode fazer a sua pergunta, que será respondida pelos nossos palestrantes. Boa noite e bom trabalho, doutor Cristiano. Doutora Luciana. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, doutor Carmo. Falo hoje, deixa eu só compartilhar já a tela, e aí a gente vamos ver se dá certo. Deu. Falo hoje também em nome da 38ª Subseção de Santo André, a qual a presidente Andréa Tartucci, eu acabei passando o link para ela, o link de... Ela está dentro da sala, mas não conseguiu aqui aparecer para nós. Ela já se manifestou no bate-papo, então, em nome dela, cumprimento a seccional, a OAB São Paulo, em nome do Dr. Caio Augusto, presidente da seccional, a qual faço referência aqui ao Dr. Carmo, que é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, e a você, Rodrigo, grandes amigos, que é o coordenador de Comissão de Direito Condominial, coordenador de Direito Condominial da Comissão de Imobiliário. E a minha colega, que hoje vamos dividir esta mesa virtual, doutora Luciana, que vai falar também. Muito obrigado por partilhar conosco aqui esta mesa. Falamos hoje a respeito de advocacia no campo condominial e cenário atual. E confesso a todos que, para montar esta palestra, fiquei pensando o que falar. Toda vez que a gente fala sobre advocacia condominialista, a gente fica pensando se vamos dar os toques principais ao advogado e como fazê-lo. E dessa vez eu decidi fazer pelo negativo e tentar mostrar o que não fazer. Porque como advogado e como os colegas estão nos assistindo, todos vocês sabem o que fazer. Mas o não fazer, muitas vezes, é uma linha tênue dentro do direito condominial. E é isso que a gente vai tentar mostrar aqui e compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Não podemos, de forma alguma, esquecer que na advocacia, que no setor condominial, nós exercemos de forma plena as nossas atividades. A advocacia condominialista, ela trabalha de forma plena porque nós buscamos a todo momento, para aquela sociedade, além da paz social, a justiça. Seja ela para qual lado for. Porque nós representamos, como advogados, aquele condomínio, aquela coletividade. Não, na verdade, um síndico, ou não, na verdade, um condômino, mas representamos, na maioria das vezes, um condomínio. Por óbvios motivos, também temos, às vezes, a representação particular de um condômino. Mas, na maioria, estamos ali representando a coletividade, a massa, o condomínio em si. E essa plenitude da advocacia nós exercemos nas duas atividades privativas da nossa profissão. Tanto no litígio, como na questão de consultoria e assessoria. A consultoria e a assessoria preventiva, inclusive em condomínios, é algo essencial para uma boa gestão dentro do condomínio. Algo essencial que um síndico, aquele que administra o condomínio, possui e precisa. Ter um advogado que atua de forma livre
a defender aquela coletividade. Não a um, não a outro, mas volto a falar, a coletividade. Quem atua em condomínio é o especialista que conhece condomínio. E eu brinco que você pode ser advogado que também faz a área condominial, mas você pode ser também um advogado condominialista. E essa discussão, inclusive, se é um advogado condominial ou é um advogado condominialista, é uma discussão de terminologia que vai cair nos braços da nossa língua portuguesa. Então, o sufixo ista, ele é o sufixo de especialistas, né? É médico legista, então, o advogado condominialista. Mas esse advogado condominialista está dentro do nosso estatuto, inclusive, que nós podemos colocar esta atividade como sendo de especialista em condomínio através do nosso artigo 3A, dentro do estatuto, que fala ali sobre os serviços profissionais de advogado, por sua natureza técnica e singular, ele pode ser de notória especialidade quando atua, neste caso, com aquele setor, no nosso exemplo, no nosso setor econômico. Nosso setor econômico, que foi muito bem trabalhado em 2020, aonde perceberam que condomínio, ele pode sobreviver até nos momentos mais difíceis. E nos momentos mais difíceis, você vai sobreviver não só com o seu apoio, o seu staff de apoio, você que administra um condomínio, com uma administradora, com o seu jurídico, mas você vai também manter aquele condomínio com aqueles funcionários que foram equiparados à atividade essencial. Porque descobrimos, para quem não conhecia, né, acabou descobrindo que dentro do condomínio tem também o setor de limpeza, tem o setor de segurança, tal qual na rua. Porque o condomínio, na verdade, é uma sociedade. Ele não tem outra função que não organizar esta massa tal qual uma sociedade. Nós que atuamos na área de advocacia condominialista, atuamos de forma independente. E esta independência é protegida também pela nossa legislação. Então, o nosso próprio Estatuto da Ordem dos Advogados fala que a nossa função é uma função social. E quando nós estamos à frente de um condomínio, quando nós estamos dando consultoria a este condomínio, esta condição é muito importante. Observar que aquilo que nós falamos tem um peso muito grande. Temos a obrigação, então, de conhecer aquele condomínio, analisando prós e contras, e dentro daqueles parâmetros, também dar a resposta adequada de acordo com o que acontece naquela vida daquela sociedade. A nossa função social está acima. A nossa função social busca a pacificação. Somos também, dentro do Poder Judiciário, pessoas que servimos ao serviço público. Servimos com a nossa advocacia e, por isso, a ética deve anteceder os nossos atos. E quando eu falo em independência e ética, em anteceder os nossos atos, eu falo e lembro alguns incisos do artigo 34 do nosso Estatuto da Ordem, aonde dentro deles, 2 se destacam. Nós não devemos nos valer de agenciadores e angariar ou captar causa com ou sem intervenção de terceiros. Bem como não fazer propagandas ou divulgação da nossa advocacia em conjunto com outras atividades. E o porquê que eu falo isso? Eu falo, já tivemos um debate aqui na Ordem dos Advogados de São Paulo, referente à autonomia da advocacia e à separação com as administradoras.
As administradoras fazem o seu serviço de consultoria e assessoria administrativa ao síndico, ao condomínio, mas não podem, de maneira alguma, usar a sua atividade para vender serviços jurídicos. Cristiano, então, uma administradora não pode ter o jurídico? Pode, ela pode ter o jurídico próprio para os seus assuntos próprios. Orientar a própria administradora como agir. Mas analisar um documento particular daquele condomínio, daquele cliente. Prestar assessoria jurídica, ainda que consultiva, para aquele condomínio. Ou propor ações em nome daquele condomínio, isto é uma independência que a advocacia tem. E essa independência garante à nossa sociedade que ela busque o advogado que melhor lhe convier, que tenha eu iniciei na carreira com a seguinte frase: o advogado só tem uma coisa a apresentar: a confiança, além da sua capacidade técnica. O que diferencia é a confiança, porque vamos partir do princípio que todos saímos do mesmo banco, todos saíram da faculdade de Direito, do bacharelado em Direito. Então, todos têm os mesmos conhecimentos, mas a prática pode levar às especialidades e a confiança pode trazer a diferença. Então, esta confiança é algo essencial para dar autonomia e independência. Autonomia e independência de cada condomínio contratar o próprio advogado sem vínculos com administradoras. Isso, inclusive, vem sendo objeto de ações judiciais e tendo resposta positiva perante os tribunais, porque não há como se negar que haja um vínculo nestes casos e haja, inclusive, uma infração disciplinar ética. Então, temos que tomar alguns cuidados a respeito disso. Lembrando ainda que outros incisos dentro do 34, eles estão muito sensíveis na advocacia condominial. Estes incisos eu coloco na tela para vocês. Questão de você, advogado, alguém vir e falar, assina para mim, ou fala que você está fazendo a cobrança para mim, mas não há na cobrança nenhum advogado. Quando você quebra o sigilo profissional, ainda que de brincadeira, numa assembleia conversando, puxa, fulano se separou. Porque nós estávamos conversando antes, entre eu e a Luciana e o doutor Rodrigo. A doutora Luciana e o doutor Rodrigo até viraram e falaram, puxa, é uma ideia interessante. Pois é interessante. É interessante que a advocacia condominialista, ela exatamente acaba sendo a única advocacia onde o advogado consegue processar o próprio cliente. Porque o condomínio é formado de condôminos. E, por exemplo, numa ação de cobrança ou numa ação de obrigação de fazer, nós temos que, muitas vezes, processar o próprio cliente, com respeito, com ética, conhecendo algumas particularidades daquele cliente, que é condômino dentro do condomínio. Então, este sigilo profissional, eu considero que é estendido, inclusive aos assuntos que são tratados pela parte adversa. Da mesma forma, o fato de eu estar trabalhando com um condomínio, o fato de eu estar muito próximo daquela coletividade, defendendo aquele condomínio, às vezes, pela confiança, há anos, nós acabamos tendo uma intimidade, ou uma proximidade, intimidade não, mas uma proximidade muito forte com todos os condôminos, até os inadimplentes que temos que, às vezes, processar. E isso nos faz ter contato com eles. Mas se ele tiver um advogado, temos que tomar cuidado. Porque é infração ética eu ter contato direto se ele tem um advogado. Então,
A linha tênue da ética na advocacia condominialista é algo a ser observado com muita cautela, com muito cuidado. Como nós atuamos? Atuamos com franqueza. Dentro do nosso estatuto já prevê isso, do nosso código de ética, na verdade, e mais do que nunca, na prática, nós aplicamos isso de forma natural. Por que aplicamos isso de forma natural? Porque não há possibilidade de você ser um advogado condominialista e não conhecer o seu cliente, quem é o seu cliente, o condomínio. Não é possível você ser contratado por telefone e jamais ter ido àquele condomínio ou conhecer as áreas daquele condomínio e querer dar uma resposta de como funciona aquele condomínio. Quais são os riscos, principalmente neste ano de 2020 que passou, nós tivemos muito disso. Podemos dar respostas gerais, mas esses gerais cabem àquele condomínio? O pensar individual de cada condomínio, através ou de suas assembleias, ou do simples bom senso, leva ao advogado, quando vai dar uma consultoria no aspecto de condomínios, na análise dos riscos que ele deve apresentar, a conhecer também aquele condomínio. Bom, mas o que faz, então, um advogado condominialista? Primeiro, ele acaba conhecendo quase todas as áreas, porque chega aos seus e-mails, hoje em dia, aos seus WhatsApps, as perguntas de A a Z. Desde uma pergunta que eu já tive que responder. Olha, eu posso ter uma chocadeira de ovos de galinha dentro do meu apartamento, até a questão de lei geral de proteção de dados em condomínio onde possui a moradia de dois cônsules de dois países diferentes, aonde um deles quer o direito de imagem, e é permitido, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a transferência internacional com alguns critérios. Direito condominial, ele não é único. Ele acaba aglutinando outros direitos, recebendo outras informações e conhecimentos, colocando isto no dia a dia, na prática do dia a dia dos condomínios. Qual seria, então, Cristiano, nesta visão, este novo cenário que acaba se apresentando? Primeiro, nos últimos 5 anos, nós tivemos um reconhecimento nacional, sem sombra de dúvida, da nossa atividade como independente. Por isso, na Seccional São Paulo, temos uma coordenadoria separada, ainda que no macro do direito imobiliário, mas com as particularidades do direito condominial. Na Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos uma comissão federal. Este reconhecimento de outras entidades sobre a importância da advocacia condominialista, o seu suporte à coletividade, dá a todos uma visão geral de como nós temos hoje um reconhecimento. Esse reconhecimento também acadêmico. Na minha época, e de outros mais antigos, nós sequer tínhamos um dia inteiro de direito condominial. Era passado assim, olha, também tem direito condominial, mas não era sequer trabalhado um dia inteiro a respeito disso. Hoje, temos conhecimento de que as faculdades já vêm colocando isso na grade, este tema na grade. Um tema que pode durar pelo menos uma semana, o que já é uma grande valia. Uma semana falando sobre o tema de direito condominial para os alunos
do bacharelado da nossa profissão. A luta pela defesa da sociedade, pelos princípios que a nossa sociedade tem por uma melhoria habitacional, ela permite que nós, advogados que atuamos no setor, possamos defender, sim, bandeiras de políticas públicas, mas coerentes. E não é tudo que é levantado para a área condominial que é acenado de forma positiva. Muito, inclusive, contestamos. Contestamos porque, na prática, a aplicação da ideia, até que bonita, às vezes, boa, mas na prática, a ideia pode causar grandes danos. E esta visão dos grandes danos é que tentamos mostrar hoje também no Poder Legislativo, em todas as esferas, seja no municipal, seja no estadual, seja no federal, para que não haja uma desvalorização das políticas públicas, que, volto a falar, muitas delas com ótimos objetivos. Então, trabalhar na difusão de informação, em difundir estas informações, plantar sementes para que haja um crescimento cada dia maior do que seja o real direito condominial, a ponto de nós termos hoje decisões sendo levadas ao Supremo Tribunal Federal, como foi a decisão das associações de moradores que se assemelham a condomínios na questão de cobrança. As questões do STJ, que vem tomando mais corpo do que antigamente, as questões da área condominial. No entanto, temos que tomar cuidado com a leitura destas decisões. Caso contrário, talvez o nosso colega despercebido acabe entrando na dança da mídia. Um exemplo. Quando o STJ julgou pela última vez, o mais recente, 2019, salvo engano, a questão de animais em condomínio. Ele repetiu, na verdade, uma decisão de 2016. Mas saiu na mídia que agora pode animais em condomínio. Porém, uma das últimas frases do acórdão é que deveria a condômina respeitar a salubridade e o sossego dos demais condôminos, devendo sempre ser analisado isso. Então, não era que STJ agora aceita. STJ até recomenda, mas deve ser analisado caso a caso. Então, temos que correr atrás dessas informações, até porque não podemos confundir acórdãos e decisões que valem apenas para aqueles condomínios que são parte naquele processo, como repercussão geral, valendo para todos. Temos que tomar cuidado. Quer ver um outro tema que temos que tomar cuidado? E todo mundo reconhece que é só para aquela pessoa? O imposto de renda sobre a isenção do síndico, que incide sobre a isenção do síndico. Um caso já chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que julgou para ele, para aquela pessoa, que inclusive é colega nosso, advogado, que não valia, não havia a obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda. Então, temos que tomar cuidado também nesta análise. E mais do que nunca, em 2020, surgiram várias interpretações que vamos abrir este ano com uma delas, com a questão de assembleias, que a doutora Luciana vai falar logo em seguida. Temos ainda muito a trilhar, não só na questão de assembleias, mas dos documentos eletrônicos em condomínio. O aceite desses documentos eletrônicos e assinaturas por certificados digitais, reconhecidas pelos notariais.
pelos cartórios. E um assunto que, inclusive, veio do Mato Grosso, da Comissão de Direito Condominial lá do Mato Grosso, pelo Dr. Zain, que levanta a tese, e uma tese muito interessante, de que documentos constitutivos de condomínio devem ser vistados por advogados. Porque a base é simples e estava na nossa cara. E tem fundamento. Claro que tem fundamento. O nosso próprio estatuto, ele já fala que todos os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogado. Ora, artigo 1332, artigo 1333 fala sobre os documentos de instituição e constituição do condomínio, a especificação e a convenção. Documentos estes que devem obrigatório estar registrados porque fazem parte do livro 3, lá do cartório de registro de imóveis, e reconhece-se assim o condomínio como uma personalidade sui generis, onde a Receita Federal aceita aquilo para equipará-lo à pessoa jurídica e lhe conceder um CNPJ. Então, se eu tenho um ato que o constitui, não vejo condição outra que não receber um visto de um advogado. Porém, aqui eu volto ao início. Um advogado condominialista, um advogado que conheça a área e que não vá fazer, creio que todos nós aqui que atuamos na área já vimos algumas questões de convenção, por exemplo, que consta ali na convenção uma piscina, uma sauna, em condomínio que sequer tem uma área de lazer. Erros, às vezes, grotescos de recorte e cola, que não foram sequer lidos novamente para ver se havia condição de passar. Então, esta responsabilidade não é venda de assinatura, é responsabilidade em fazer um documento, em vistar e verificar se está tudo de acordo. É uma atividade perfeita para o advogado condominialista. Como já falei, aquele que tem a especialidade nesta área. E como cobrar para chegarmos ao final? Como cobrar a questão de trabalho? Aplicando, no caso, o artigo 49 do nosso Código de Ética. Aonde eu devo verificar a relevância, eu devo observar o tempo gasto, eu devo verificar também os meus impedimentos, porque uma vez que sou advogado de condomínio, daquele condomínio, não posso ser advogado dos condôminos. Porque se de repente aquele meu cliente condômino ficar inadimplente, como que eu faço? Não posso cobrá-lo. Mas eu tenho um contrato de partido mensal com um condomínio. Não estamos aqui pregando nenhuma falcatrua. Nós estamos pregando o que é necessário. Então, nestas condições, temos que analisar também e combater os preços vil. O mercado, infelizmente, a concorrência tem preço vil. Nossa tabela aqui do Estado de São Paulo, da Ordem dos Advogados de São Paulo, possui, sim, alguns itens vinculados à advocacia condominialista. Então, deve ser observado como nosso padrão. Não pode ser renegado. Nosso cenário futuro é muito promissor. É só olhar pela janela de qualquer lugar no Estado de São Paulo e você vai ver, pelo menos nas cidades, nos centros das cidades, um condomínio ou uma edificação com mais de 2 lajes para cima. Isso significa mercado de trabalho, sim.
mas com responsabilidade, com coerência e com visão. Visão do novo, daquilo que nós podemos fazer. Eu creio que seria isto que eu tenho a passar para todos vocês nesta noite. Agradeço mais uma vez a coordenadoria por esta honra de abrir, em nome da 38ª subseção, da qual eu sou presidente da Comissão de Direito Condominial, por eu abrir este ano de 2021 com este tema tão importante à nossa advocacia. Eu deixo vocês agora, tem a doutora Luciana. Por favor, a palavra está com você, minha colega. Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço o convite do Dr. Rodrigo Carpati, agradeço ao Dr. Cristiano. Dr. Cristiano, eu gostaria de falar como o senhor, bem devagar, mas eu falo bem rápido, então eu vou evitar correr com o assunto para que fique mais claro. Então, nós vamos falar hoje sobre as assembleias virtuais, das lacunas da lei, a sua aplicação prática. O tema é bastante polêmico para nós, advogados condominialistas, e ainda causa certa insegurança jurídica diante da fase pela qual nós passamos. Então, a pandemia criou essas assembleias virtuais de forma mais massiva. Aqui, para mim, elas têm ocorrido quase que diariamente. E, particularmente, é a modalidade que eu mais gosto. Eu passei a gostar mais da assembleia virtual do que da assembleia presencial. Eu brinco sempre que, além da nossa segurança física, eu que já fui várias vezes com segurança para a assembleia, com exceções, tenho presenciado uma maior participação dos condôminos, um maior acesso desses condôminos, que muitas vezes estão no carro, estão até deitados na cama. Já encontrei condôminos cozinhando durante essas assembleias, então elas causam uma maior participação. Eles ficam em casa e acabam ouvindo, muitas vezes, né, fazendo outras atividades, e acabam por votar, por entender e até mesmo por participar. E, por outro lado, eu tenho presenciado nessas assembleias, diferentemente da assembleia presencial, uma timidez muito grande. Eu não sei se é porque é um instrumento novo, né, eles não estão acostumados, e eu entendo que quando eles ingressam e tem muita gente dentro da sala, é como se eles estivessem realmente falando em público. Então, muitas vezes, aquele condômino que ele é mais agressivo, que ele consegue escrever por e-mail, e que até numa assembleia presencial ele faria sua participação de forma agressiva, na assembleia virtual isso tem acontecido com menos frequência, pelo menos nas minhas. E muitas vezes, na assembleia presencial, a gente tem o foco daquela pessoa, daquelas pessoas que ficam na frente. E aí, quando eles vêm para a virtual, é como se realmente eles tivessem um público maior e não tenham tanta essa coragem, né? Mas para a gente falar sobre o tema, eu vou ter que falar um pouquinho sobre a teoria da norma jurídica e sobre as ideologias da interpretação. Então, de fato, nós estávamos acostumados a ter uma norma positivada para essas assembleias presenciais, muito embora não houvesse proibição expressa da assembleia virtual. O mundo jurídico, na prática, ele não abraçava essa modalidade de assembleia. Existiam poucos sistemas dispostos a realizá-las, né? A gente não tinha tantos sistemas de assembleia virtual, e quando a gente fazia essas assembleias, tinha uma insegurança muito grande, porque elas sempre corriam o risco de ser anuladas judicialmente. Então, nós precisamos falar como nascem as leis, né? As leis elas sempre advêm de um fato social. Então, no caso da pandemia, que é esse fato social, tudo aconteceu de forma muito rápida. Então, de uma hora para outra, nós tivemos que ficar presos em casas, praticando esse isolamento social. As medidas de saúde nos obrigaram a não fazer as aglomerações, não havia lei para essas assembleias, nem norma, nenhuma regra para essa prática. Então, nós tivemos que nos adaptar. Eu divido
a assembleia virtual, na modalidade, né, que nós estamos utilizando agora, em 3 fases durante a pandemia. A primeira fase foi no início da pandemia, antes da Lei 14.010, porque ninguém sabia o que ia acontecer, tinha uma grande insegurança dos advogados, de todos os juristas e até mesmo dos condôminos, dos síndicos. Então, por exemplo, nós precisamos ajuizar processos para prorrogar o mandato do síndico, que estava vencido, nós não sabíamos o que o judiciário ia responder. Então, aqui em Curitiba, por exemplo, nós fizemos uma ação para prorrogar o mandato do síndico, e aí o juiz respondeu que já tinha uma lei para a assembleia virtual e que era para a gente fazer nessa modalidade. E aí nós informamos que ainda não era uma lei, ainda era um projeto de lei, porque não existia a Lei 14.010 e nenhuma outra que abarcasse esse tipo de assembleia. Nós tivemos também, dentro do judiciário, aqui no Sul, em outra cidade, o juiz pedindo para fazer a assembleia nessa fase em reunião via WhatsApp, o que a gente considera extremamente inseguro. Então, nós tivemos diversas decisões, não só aqui, mas por todo o país, decisões sem uniformidade, existia uma verdadeira insegurança jurídica, tanto dos advogados quanto do judiciário em geral, para essa aplicação, e aí os sistemas foram aparecendo. Então, essa fase antes da Lei 14.010 foi uma fase de bastante insegurança, porém nós fomos moldando, foram criando teses, interpretações, e aí em junho de 2020 a gente entra na segunda fase, que foi quando foi publicada essa Lei 14.010, né, que determinava até o dia 30 de outubro de 2020 a possibilidade dessas assembleias de forma expressa, porém em caráter emergencial, e prorrogava o mandato dos síndicos que estavam vencidos, determinando obrigatória a prestação de contas dos síndicos. Aí eu entendo que a lei até fez uma repetição nessa parte da prestação de contas com o Código Civil, porque o Código Civil já determina a prestação de contas anual, não precisava ser repetido, né? Porém, entendo que foi extremamente necessária essa prorrogação de mandato e colocação das assembleias virtuais nesse caráter emergencial. Mas aí nós passamos para essa segunda fase. O que aconteceu nessa segunda fase? Diversas assembleias virtuais, as pessoas estavam desesperadas, porque muita gente já fazia muito tempo que não fazia assembleia, desde o ano de 2019, então as pautas não foram apenas pautas emergenciais consideradas urgentes, nós tivemos de tudo, teve gente fazendo obra que não era urgente, e aí as pessoas ficavam na dúvida, qual sistema que eu utilizo, como que eu faço essa assembleia virtual, vai ter nulidade? Então, foi aquela segunda fase que eu nomeio de fase de conhecimento e experiência dentro da assembleia virtual. Então, fizemos muitas assembleias, tivemos dificuldade com a questão do registro, porque até hoje os cartórios não sabem, pelo menos aqui muitos não têm registrado ainda essa ata da assembleia virtual, que isso aí causa outro tipo de insegurança jurídica para o condomínio. Então, toda semana eu tinha um condômino ligando, querendo anular a assembleia, falando que não ia ter acesso, que se fosse no salão de festas do prédio, se fosse presencial, seria muito mais fácil, né, de ter esse acesso ao voto. Outros alegam que a internet não consegue abarcar o sistema. Então, nós temos diversas desculpas, diversos óbices para que não façam assembleia virtual, até mesmo porque as pessoas não estão tão acostumadas com a tecnologia. E aí, num dia que a gente teve muito questionamento quanto vamos anular, de condôminos, vindo de condôminos, eu liguei para o seu Gabriel Carpati, que é um grande administrador, e falei, seu Gabriel, não aguento mais, as pessoas estão questionando essa questão da assembleia virtual. Ele falou, doutora Luciana, qual é a novidade? As pessoas sempre quiseram anular assembleias, desde a época que elas eram presencial. Então,
isso aí foi um verdadeiro consolo para mim, porque eu lembrei que realmente sempre foi assim e que, na verdade, as pessoas estavam agora passando por essa insegurança, por essa instabilidade, e que isso não iria gerar mais problemas, e sim soluções. Então, nós não tivemos até agora nenhuma ação de nulidade de assembleia virtual, conseguimos registrar a maioria das atas, porém, ela ainda é um desafio. E depois nós chegamos na terceira fase, que eu enquadro como a fase que nós estamos vivendo agora, que é após a Lei 14.010 de 2020, porque depois de tantas assembleias realizadas, a pandemia não acabou. Hoje isso é uma necessidade social muito grande, a realização dessas assembleias. Nós não podemos ainda encontrar com outras pessoas, fazer grandes aglomerações, e o legislador não está do nosso lado, né? Então, aqui nós poderemos falar, enquadrar rapidamente a teoria da norma jurídica, né, que dentro dessa ideologia da interpretação nós temos duas espécies. Uma é a ideologia da interpretação dinâmica e a ideologia da interpretação estática. Dentro de uma ideologia estática da interpretação, o Poder Judiciário não cria o direito, ele apenas a lei pode criar o direito e o juiz interpreta essa lei, tira a sua essência para aplicação nesse caso concreto, e isso gera uma segurança jurídica. Então, a lei está lá, o jurista aplica, interpreta dentro do caso concreto. É o verdadeiro positivismo jurídico, formalismo jurídico. Na ideologia dinâmica da interpretação, o Poder Judiciário interpreta o caso concreto e cria norma jurídica, criando uma regra. Nesse caso, não há lei positiva diretamente, e a segurança jurídica, ela não está presente. Então, a interpretação da ideologia dinâmica da norma, ela só gera segurança jurídica quando isso se torna um precedente, que daí nós podemos aplicar os precedentes, e aí sim teremos uma segurança jurídica. Nos casos desses julgamentos que foram realizados, estão sendo realizados durante a pandemia, né, a pandemia que é o fato social, as assembleias virtuais, elas acontecem na ausência da positivação da lei. Então, nós tivemos as diversas interpretações do judiciário baseada nessa ideologia dinâmica da interpretação, o que nos gera, de certa forma, uma grande insegurança jurídica. Sem deixar de mencionar a inércia dos nossos legisladores quanto a essa realidade social, que isso é o que mais me preocupa. Não há um sistema positivado para isso, muito embora seja uma necessidade escancarada da realidade social. Então, nós temos aí uma necessidade que não é suprida pelo legislador, mas nós temos que entender que os condomínios, eles são representação da sociedade, eles são mini-sociedades. E daí, como que nós vamos ignorar esses sistemas? Como que vamos ignorar as massas condominiais? Nós precisamos efetivamente prestar contas, precisamos fazer eleições de síndicos, organizar nossas pautas, fazer obras. A gente está vivendo um verdadeiro paradoxo. E eu digo mais, porque esse é o momento que realmente nós, advogados, temos que demonstrar que somos advogados de condomínio, né? Porque nessa hora nós temos que demonstrar a nossa capacidade como advogados, lutar contra esses que querem desordenar os condomínios, interpretar o sistema de normas, e temos sim que fazer a analogia para auxiliar nessas decisões do Poder Judiciário. Então, muita gente tem questionado, mas não tem lei, não tem, o que a gente faz? Não tem mais a Lei 14.010 para as assembleias virtuais. Então, nós temos utilizado, o nosso entendimento é que temos que usar a analogia das assembleias virtuais com a Lei das Sociedades Anônimas, temos que usar a Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro. São anseios da sociedade, por isso nós vamos usar os usos e costumes, levando em conta o atual repertório do judiciário que determina a realização dessas assembleias virtuais, e também o fato da lei cogente que ela não veta a prática das assembleias virtuais.
Então, elas serão perpetuadas, independentemente de ter a previsão na convenção condominial. Antes, a gente entendia que elas só podiam ser realizadas se tivessem previsão na convenção. Hoje, não. Desde que a convenção não disponha em contrário, não seja contra a realização dessa assembleia virtual e não haja uma nova lei proibindo a prática, que eu não acredito que irá acontecer. Mas, enfim, é o nosso entendimento. Também a consolidação das jurisprudências em sentido contrário às reuniões virtuais. A gente acredita que, caso isso não ocorra, as reuniões virtuais poderão sim continuar ocorrendo, independentemente da previsão da convenção, pelo simples fato de não contrariar a lei, tá? Então, se não há contrariedade à lei, ela é permitida. Temos que nos adequar diante da nossa realidade social. Aqui em Curitiba, nós temos seguido os decretos municipais. Então, os decretos, eles estavam limitando o número de pessoas que podiam realizar reuniões dentro dos salões. Então, eles começaram a determinar até 10 pessoas. Então, as bandeiras foram progredindo, aí viraram 25 pessoas, 50 pessoas, sempre com distanciamento social. E os distanciamentos dos decretos determinavam, primeiramente, a 9 metros quadrados, depois 1,5 metro. Então, o que a gente estava fazendo? A gente estava medindo os salões de festa, vendo quantas pessoas poderia aquele ambiente ter a capacidade de se reunir. Se fossem condomínios pequenos, até 10 unidades, até 12 unidades, nós conseguiríamos fazer as reuniões. Mas se fossem condomínios grandes, fica impossível a realização dessas reuniões. Por quê? Porque nós alegamos que fica limitado o direito de voto, né, determinado pelo Código Civil, e ainda contra as medidas de saúde. Então, o artigo 1335, inciso 3º, ele diz que os condôminos devem participar e votar. Então, como que uma pessoa veio me falar assim, doutora, mas meu prédio tem só 100 unidades, e só 20 vão participar da assembleia presencial? Sim, nós sabemos, porém nós não podemos limitar o direito dessas pessoas. E se chega 21 pessoas lá, nós vamos barrar essa pessoa, ela não vai entrar para realizar o seu direito de voto? Então, não, nós determinamos que fosse realizada, orientamos que fosse realizada a assembleia virtual, para não ter esse direito da pessoa ficar, ou esse dever da pessoa votar, garantir esse dever da pessoa votar e não ficar de fora da reunião. Então, os decretos têm mudado a todo momento, isso causou uma verdadeira bagunça, né, na vida dos condomínios. Porém, eu entendo que eles são legítimos, nós temos sim que adaptar os decretos às normas que nós temos. Agora que nós estamos com reuniões proibidas, retornamos para a bandeira laranja, então todos os salões estão fechados e a nossa única medida são as assembleias virtuais. Eu entendo que as assembleias virtuais são um caminho sem volta, sem dúvida, e quando retornarem as assembleias presenciais, com certeza elas serão mantidas. E quanto aos seus aspectos práticos, as assembleias virtuais, elas devem respeitar as mesmas regras das assembleias presenciais. Porém, nós temos que fazer algumas adaptações. Quais são elas? A primeira é respeitar as solenidades e os ritos que já estão descritos na convenção do condomínio. Então, ela deve ser realizada como se fosse uma assembleia presencial, porém, com eleição de presidente, com eleição de secretário, respeitando o horário de primeira e segunda chamada. Tá? Então, é importante que veja os mesmos ritos que estão determinados em convenção para que se respeitem as solenidades desse tipo de assembleia. 2, a convocação. Então, dentro da convocação, deve ser realizado também o edital de convocação
indicando o local, que no caso da assembleia virtual é sempre um endereço eletrônico, com data, hora, o link de acesso ao sistema e até mesmo o passo a passo de como os condôminos vão acessar, né? Porque os condôminos, quando eles se deparam com um edital de convocação de assembleia virtual, ele causa estranheza para muitos condôminos, principalmente as pessoas mais idosas, que não sabem como realizar esse acesso, não sabe como fazer o voto eletrônico. Então, por isso, a necessidade de um passo a passo dentro do edital. Nem que seja um passo a passo curto, ou que vá um comunicado separado com o passo a passo, mas eu entendo bem importante por conta de facilitar esse acesso aos condôminos. Sistema eletrônico tem que ser um sistema eletrônico confiável, que dê acesso a esses condôminos, né, que tem a dificuldade de acessar e lidar com essas tecnologias, até mesmo as tecnologias mais simples, muitas vezes eles não conseguem acesso. Então, o fato de ter um sistema confiável confirma que o condômino tenha, por exemplo, um login para entrar e votar nessas assembleias. Ele também gera uma lista de presença com maior credibilidade, o que vai facilitar lá na frente o registro da ata. Tem assembleias virtuais que têm sido muito bagunçadas. As pessoas simplesmente abrem o Zoom e acham que vai conseguir fazer tudo por ali de forma desordenada, aí depois não sabe quem está votando, não sabe se a pessoa que está entrando realmente é um condômino, não sabe quem são os inadimplentes. Então, acaba causando uma bagunça muito grande que depois impossibilita o registro da ata. Ontem eu tive uma administradora que não tem sistema de assembleia virtual, eu disse, olha, acho importante que vocês contratem um sistema para a realização dessa assembleia, porque os condôminos não vão saber lidar com isso, vocês devem orientar. Eu entendo que é importante, sim, que a administradora tenha o sistema e não o condomínio, necessariamente, para que eles orientem os condôminos e que para ele, porque é a função deles, geralmente, nos contratos, auxiliar as assembleias. Então, nada mais justo que eles tenham um sistema que facilite que a assembleia seja bem feita e seja depois registrada. A gente não pode fazer uma assembleia que não tenha depois a garantia de que correu tudo bem, que as pessoas entraram, que as pessoas conseguiram ouvir bem, que as pessoas conseguiram se manifestar, porque ela realmente tem que ser semelhante à assembleia presencial. É importante também que o cadastro dos moradores esteja atualizado, porque o acesso ao sistema, geralmente, ele vai ser por meio de e-mail. Então, a administradora, o sistema, geralmente manda um e-mail para os condôminos, e esse cadastro é bem importante que ele esteja atualizado, senão eles não conseguem fazer o cadastro de todos os moradores para que sejam importados para o sistema, e aí muita gente pode ficar de fora, o que gera também depois um risco de nulidade desta assembleia. Votação, dentro da votação os quórums devem ser respeitados, por exemplo, os quórums de obra voluptuária, necessária, útil, da mesma forma que as assembleias presenciais, e é importante você garantir um modo de votação dentro dessa assembleia, preferencialmente por links de acesso no sistema, com botões virtuais, né? Nunca com mãos levantadas, porque vira um caos. Imagina uma assembleia com 30 pessoas, um levantou a mão, depois o administrador começa a contar, eu passei por isso, foi um caos, nós ficamos até meia-noite fazendo assembleia, no final não conseguiram contaram 2 vezes a mesma pessoa, a mesma unidade. Então, é importante que saiba como será feita essa votação. Tem sistemas muito bons que você vota e já aparece, inclusive, em 2, 3 minutos já aparece o gráfico demonstrando quantos % foram votados, né? Muito rápido, muito efetivo, mas tem sistemas ainda que estão bem precários para essa questão da votação.
Lista de presença. A Assembleia Virtual também deve ter uma lista de presença. Alguns cartórios têm exigido essa lista assinada, o que eu acho um absurdo, porque a gente acaba que tem o contato direto com as pessoas, mas muitos têm aceitado a assinatura eletrônica dessas listas de presença, né? Aqui em Curitiba tem cartórios que não têm aceitado registrar essas assembleias virtuais, porém a maioria tem registrado. Importante também darmos o espaço de debate para os presentes, porque eu vi no começo algumas assembleias que eram só deixava o link aberto para votação, e aí depois a gente recebia muita reclamação, e creio também que pode ser um motivo de nulidade, porque não houve o debate sobre o tema. Então, as pessoas foram obrigadas a votar por temas que elas sequer sabiam que eram, né, que estavam desconhecidos. Então, muitas vezes, a pessoa fala, eu lancei uma planilha no sistema de prestação de contas e deixei para votação. Sim, só que a pessoa não sabe o que ela votou. Então, é importante dar a palavra aos presentes, organizar isso dentro da Assembleia, né, seja chamando pelo chat ou colocando um sistema onde a pessoa clica e levanta a mão de forma virtual, né? O debate é importante, não deixar só aquele debate online, porque muitas vezes as pessoas não terão resposta de um debate online. E como na Assembleia presencial, a gente deve sempre, nessa parte de debates, continuar lembrando os presentes para se vincularem às pautas, né? Para não perderem o foco, porque essas assembleias virtuais, como eles estão no conforto de um lugar, da sua casa, muitas vezes elas se alongam mais que a presencial. E aí eles querem falar sobre outras pautas, perdem o foco, então a gente recomenda que isso seja feito no final e vincule os presentes às pautas para que não seja perdido esse foco, né, das pautas da Assembleia. Gravação, acho importantíssimo que elas sejam gravadas, assim como as presenciais, sempre informar no começo dessas assembleias sobre a gravação aos presentes, porque depois até facilita, né, a ata. Se tiver algum problema judicial, tem essa gravação para ser apresentada. Enfim, a gravação é uma garantia da Assembleia Virtual. Registro da ata. Essa tem sido a parte mais complicada, porque, como eu disse, muita gente não quer registrar essa ata, muitos cartórios não querem registrar, então essa tem sido a nossa maior dificuldade como advogados. Por quê? Por conta justamente dessa questão que não está legalmente constituída no direito positivado. Porém, como eu disse aos senhores, é um anseio enorme da sociedade condominial e nós precisamos. Então, eu acho um absurdo os cartórios não registrarem. Por quê? Porque nós temos a gravação, o ato foi realizado, nós temos medidas do governo que impossibilitam a assembleia presencial, e aí a gente chega no cartório precisando que uma ata seja registrada porque mudou o síndico, nós precisamos que o banco mantenha aquela conta do condomínio, e aí chega lá, eles não registram a ata, né? A ata serve para dar publicidade, porém, cada cartório tem realizado de um jeito. Nós temos casos aqui que as pessoas pedem assembleia virtual, e aí, quando chega na assembleia virtual, elas querem depois fazer assembleia presencial. A gente não entende, porque muita gente não consegue se adaptar ainda a esses sistemas. Porém, eu entendo que tem sido o melhor sistema para a realização de assembleias. Minha exposição termina por aqui. Eu agradeço muito ao convite dos senhores e eu estou disponível para maiores esclarecimentos. Muito obrigada, doutor Cristiano. Muito obrigado, doutora Luciana, pela excelente exposição, assim como foi a do doutor Cristiano. Analisei o nosso Q&A aqui e identifiquei uma pergunta
Os senhores me permitem repassá-la para vocês? Claro. A pergunta é do participante anônimo, tá? E a pergunta é o seguinte: como funciona o decreto proibir total uso dos espaços do condomínio, mesmo com a flexibilização dos decretos estaduais do Amazonas? No Amazonas está proibindo? Eu não consegui entender a pergunta em si, porque ele fala de 2 decretos. Como funciona o decreto proibir total uso do espaço do condomínio, mesmo com a flexibilização dos decretos estaduais, creio eu que ele está falando lá do estado do Amazonas. Eu vou tentar aqui dar uma resposta no seguinte sentido. A Luciana depois ela completa essa questão. Perfeito. Mas eu vou dar uma resposta no seguinte sentido. Nós não podemos esquecer que dentro da coletividade, o síndico, no 1348, tem uma competência também de atividades administrativas de preservação da coletividade. E preservar a coletividade é preservar que todos os condôminos possam utilizar as suas áreas de forma salubre. Então, antes de qualquer decreto proibir ou deixar acontecer, a análise passa a ser do próprio condomínio junto com a própria administração. Lembrando aqui que o 268 do Código Penal fala que desrespeitar uma regra governamental proporcionando ali a união, por exemplo, neste nosso caso, essa aglomeração, neste nosso caso, poderia ser visto, de repente, até como um problema penal para o administrador do condomínio, para o síndico do condomínio. Então, ainda que eu não tenha entendido exatamente a questão, eu coloco nesse sentido. A análise é interna, a análise é da coletividade. Existem, inclusive, correntes que falam que somente poderia haver o bloqueio destas áreas se houvesse deliberação em assembleia. Eu defendo, no entanto, a autonomia, porque considero que está na competência do síndico, artigo 1348, se não me engano, 5, inciso 5, estaria na competência do síndico agir de forma administrativa no interesse da coletividade. E o 1336.4, ele fala que aqui os condôminos devem se utilizar das partes, desde que seja de forma salubre, né? Mantendo a salubridade. Doutora Luciana. Eu entendo também, de acordo com um entendimento bem parecido com o do doutor Cristiano, que o artigo 1348, ele determina que o síndico deve conservar e diligenciar as áreas comuns. Então, independentemente dos decretos, por exemplo, nós temos um decreto aqui que limitou as áreas comuns a até 50 pessoas dentro do salão de festa. Porém, condomínios muito grandes não têm como fazer essa limitação. Por quê? Porque eles não têm pessoas sequer para fiscalizar, e aí eles vão acabar indo contra as medidas de saúde que são determinadas nacionalmente. Então, por exemplo, condomínio grande, que tem 7 salões de festas, se ele colocar até 50 pessoas em cada salão de festa, imagina o que vai virar na área comum. Então, eu entendo sim pelo poder do síndico de diligenciar essas áreas comuns e determinar o fechamento de tudo dentro da sua contingência condominial, porque ele pode entender que não haverá salubridade dentro dessa área do condomínio que ele faz a gestão. Muito obrigado, doutora Luciana, doutor Cristiano. Analisando o chat também, identifiquei diversos elogios, diversos agradecimentos à palestra de ambos, tá? Então, eu devolvo a palavra aos nossos palestrantes para considerações finais, seguindo a ordem de apresentação. Por gentileza, doutor Cristiano. Eu acho que o doutor Cristiano ficou sem... Doutora Luciana, poderia dar as nossas considerações finais, por gentileza? Sim, eu agradeço muito ao convite novamente. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. E foi uma grande honra ter participado esta noite. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Infelizmente, a conexão do doutor Cristiano caiu.
mas ele dará suas considerações após no chat, tá? Então, com essas palavras, anunciamos o encerramento deste webinar, agradecendo a participação de todos e principalmente de nossos palestrantes. Uma boa noite. Boa noite.